Muniz, eu vou te pedir, nesse começo, para fazer uma análise especificamente da partida, tá? Do apito inicial ao apito final, sem a gente analisar todo o contexto do amistoso. Pois bem, Nani, foi uma partida, né, onde desde o começo do pré-jogo a gente falava já que era uma escalação que não vinha dando certo, né? Os últimos 3 jogos de 2024, o Inter tinha tentado, Valência e Borré, não deu certo. O Inter também vinha com muitos desfalques, né? São muitos jogadores que não estavam à disposição, mas a gente tinha uma boa incógnita, que era o próprio caso do Bryan Gui, que já tinha feito uma partida contra o Vasco, jogando como lateral direito, jogou bem, inclusive, aquela partida, né? Foi uma partida, inclusive, o Inter teve também o René na esquerda, mas até os 20 minutos do primeiro tempo o Inter estava tranquilo. O problema é que depois que sai o Bruno Gomes e aí o Aguirre volta para a direita, que teoricamente é a função de origem dele, e aí o Inter coloca o Pablo, que inclusive, na minha opinião, faz uma boa partida, né, nas medidas proporções de estreia, de ser uma primeira partida como profissional, acho que ele foi bem. O Bryan Aguirre começa, junto com o Cleiton Sampaio, a ter diversos erros, tanto que o primeiro gol do México sai por ali, estava até olhando agora de novo o gol, e foi uma falha sistemática, não só dele, quanto do Cleiton Sampaio, quanto do Thiago Maia também, que acabou deixando 2 jogadores para o Rômulo, e aí um jogador ameaçou, o Rômulo foi na ameaça, e aí o Eric Lira sobrou sozinho, porque o Thiago Maia também não estava fazendo a cobertura necessária. Mas a partir daí o Inter começou a ter diversos contra-ataques de bola longa, desde o goleiro do México, fazendo um bicão, e a bola passando por cima do Cleiton Sampaio, até, por exemplo, aquele lance no final do primeiro tempo, que é um lançamento, num contra-ataque, num escanteio curto, que dá errado do Internacional, passa por cima do Bryan Aguirre, o Rômulo até tenta buscar o Ruvalcaba, mas acaba não conseguindo, e ali o Inter toma o 2-0. E depois, o segundo tempo, basicamente não existiu, principalmente depois das substituições, mas assim, pegando de maneira individual, a gente não teve nenhum grande destaque, né? Acho que para mim o principal jogador foi o André, que fez 3 defesas muito boas, e para mim eu concordo contigo, o Bryan Aguirre fez uma partida muito abaixo, né, jogou melhor de lateral esquerdo do que de lateral direito, que é a posição de origem dele, e o Cleiton Sampaio, que nitidamente está acima do peso, né? Inclusive foi uma crítica muito forte que foi feita hoje, inclusive pela torcida Internacional, mas é um cara que está nitidamente fora de forma e não pode ser titular do Internacional. Para mim, os primeiros 25 minutos, eles foram muito bons por conta da intensidade que o Inter conseguiu colocar na partida. Né, o Thiago Maia estava em todos os lugares do campo, o Wesley estava conseguindo receber essa bola no lado esquerdo, inclusive com bons passes do Bryan Aguirre por lá, o Vitão estava tranquilo, né, o Cleiton Sampaio ali deu uma atrapalhada ou outra, mas o Antony estava salvando. Só que no momento que acontece a lesão não, perdão, né, a indisposição do Bruno Gomes e o Pablo vai para o lado esquerdo, e para mim o Pablo também fez uma boa partida, eu acho que foi um jogador que fez um feijão com arroz muito bem, tanto que o México não conseguia chegar por aquele lado, o México só chegou pelo lado direito de defesa do Inter, e aí o Bryan Aguirre caiu para o lado direito, e eu acho que ele ficou meio perdido com isso, e também pela questão de não ter um jogador ali que ajude ele como o Wesley ajuda na esquerda, né? E eu acho que isso vai muito da questão de não funcionar o Ener Valencia junto com o Borré, junto com o Wesley. Para mim, a questão de Ener Valencia e Borré, eles poderiam jogar juntos caso o Internacional jogasse com 2 atacantes de fato, né? Mudasse um pouquinho o seu esquema. Como um deles precisa se sacrificar, digamos assim, ficar mais longe do gol, sair muito de dentro da área, tentar voltar para ajudar na marcação